Boa noite, meus irmãos do Francisco de Assis. Estamos tendo mais uma oportunidade de um encontro, mesmo que virtual, é uma oportunidade de nós estarmos juntos. E para hoje, o estudo ele está relacionado a uma homenagem a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, enfim, quem vai sistematizar esse conhecimento espírita, que vai comemorar aniversário agora, no início de outubro. E como é de praxe, em nossa reunião, nós abrimos uma página, que eu vou usar o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, e após a leitura dessa página, a gente faz a nossa prece de abertura e em seguida começamos os comentários sobre o estudo da noite de hoje, que será sobre Allan Kardec. Então vamos à nossa página. Quando a luz, mensagem 74. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando à sua condição, sabe que o trabalhador divino como lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a serviço em descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Vamos à nossa prece. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que aqui temos de, reunidos em teu nome, estudarmos a doutrina espírita que tanto nos esclarece e fortalece. Agradecemos pelo Núcleo Espírita Francisco de Assis, esta casa de amor e trabalho que nos proporciona o encontro e o estudo. Agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, por todas as bênçãos que diariamente derrama sobre as nossas vidas, mesmo que muitas vezes nem possamos perceber. O Senhor está ao nosso lado, nos amparando, nos guiando e nos erguendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, Pai, só temos a lhe agradecer por sua infinita misericórdia. E nesta noite, possamos irmanados em nossos pensamentos e em nossos sentimentos, realizarmos a nossa reunião neste momento de pandemia, com serenidade, com paz. Obrigado por tudo.
Fique conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre Kardec, né? Que é no Brasil nós o designamos como codificador da doutrina espírita, mas Kardec vai ser aquela pessoa que vai sistematizar o espiritismo. Como muitos devem saber, o nome real é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E o Allan Kardec é o pseudônimo que ele vai adotar. Ele nasce em 3 de outubro de 1804 e desencarna em 31 de março de 1869. Ele nasce na França, aonde passa toda a sua vida, e ele vai ter contato com os fenômenos espíritas muito tempo depois, já na idade dos seus 50 anos, ali aproximadamente, que ele vai ter contato com esses fenômenos. No decorrer da sua vida, ele vai se dedicar à educação, né? Ele é um educador, autor de vários livros, também era muito requisitado para traduzir obras para o francês, porque ele falava vários idiomas. Vai se casar com Amélie Boudet, que vai ser uma grande companheira de vida, né, para Kardec. Ele vive na França, é um homem voltado para as ciências, ele frequenta a sociedade parisiense de ciências e frequenta as suas reuniões, discute as novas descobertas, os inventos, discute questões filosóficas junto com seus pares. A França do século XIX, e principalmente a sua capital, Paris, é um grande centro intelectual, onde nós vamos encontrar pensadores, cientistas, filósofos. Há uma efervescência cultural na França. E Kardec está nesse cenário. Ele é um homem do seu tempo, ele tem relações com vários intelectuais, não só franceses, mas como também de outros países, com quem ele troca correspondência, mas ele dedica a sua vida à educação. Ele vai ter uma influência muito grande de um reformador educacional, que é o Pestalozzi, que desenvolve métodos educativos, né, propostas de reformulação da educação, em que Kardec vai aplicar na França, e esses princípios de Pestalozzi também são aplicados na Alemanha. Ele é um educador muito reconhecido, e isso vai pautar a vida de Kardec. Como um homem de ciência, ele tinha uma forma de proceder na construção e no desenvolvimento do conhecimento que ele realizava. Então, Kardec leva a sua vida na França. Antes de ter contato com o espiritismo, Kardec vai pesquisar os fenômenos magnéticos. Ele vai ler autores do século XVIII que são grandes magnetizadores, né, como Mesmer, por exemplo, entre outros, e ele vai já se interessar pelo magnetismo, que, em princípio, não tem nenhuma relação com a doutrina espírita ou com fenômenos espíritas. O magnetismo ele está relacionado à capacidade humana de gerar essa energia, essa força magnética para a cura e para outros fenômenos. E Kardec se interessa
por esse conhecimento específico que se espalha pela Europa, se iniciando no século XVIII e entrando no século XIX. Por enquanto, ele não tem ainda nenhum contato com a doutrina espírita. E, recentemente, eu vi uma entrevista com uma pesquisadora chamada Dora Encontre, que é uma pesquisadora paulistana. Ela é jornalista, educadora e escritora espírita. Ela tem várias pesquisas relacionadas ao espiritismo. E em uma das suas atividades, né, ela estava, na verdade, filmando um documentário na França, e o nome desse documentário é Em Busca de Kardec. E nesse momento que ela estava realizando as pesquisas, ela se deparou com um conjunto de cartas inéditas entre Kardec e a sua esposa. E nesse conjunto de cartas, ela nos traz uma informação nova, que até muito recentemente, eu pelo menos não tinha conhecimento, e acredito que a maioria das pessoas também não, é que Kardec e Amélie Goudet tiveram uma filha adotiva, e tem as cartas de Kardec com a esposa, ele preocupado com o estado de saúde da menina, preocupado também com a educação. Então, ele, como professor, nas cartas que ele envia para a esposa, ele estabelece métodos para o estudo da menina, como que se deveria dar a preparação dela para o estudo da matemática, para o estudo do francês, enfim, ele vai ali, como educador, estabelecendo a metodologia de ensino para sua filha adotiva. E um dado que é interessante, foi uma das hipóteses, né, suposições que a Dora Encontre aponta, é que essa menina ela desencarna muito jovenzinha, né, ali na sua adolescência. E isso tudo acontece antes de Kardec ter contato com a doutrina espírita, como ele próprio relata na obra, no livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, então é após o seu falecimento. E nesse livro, Obras Póstumas, que tem os relatos e depoimentos também ali de Kardec, ele menciona que ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes em 1854. E somente em maio de 1855 ele vai ter a curiosidade de conhecer esse fenômeno que já estava espalhado por toda a Europa, inclusive na França tinham várias reuniões em que as pessoas se encontravam para assistir esse fenômeno como uma diversão. Como hoje nós vamos ao cinema, as pessoas iam nessas reuniões das mesas girantes, que era um fenômeno muito curioso, e se eu vivesse na época também ia querer assistir essas mesas que se movimentavam, que batiam e que às vezes flutuavam nesses encontros. Eu também teria a curiosidade de entender. Mas Kardec ultrapassa a curiosidade, né? Quando ele decide ir a uma dessas reuniões, e isso está relatado na sua biografia, escrita por Marcel Souto Maior, que é uma obra também importante e uma referência para nós que queremos conhecer a vida de Kardec. E o interessante é que Marcel ele não é espírita, né? Ele primeiro escreve a biografia
de Francisco Cândido Xavier. E aí é muito interessante, na entrevista que ele dá, e aí é num encontro chamado Conversa com Bial, que é um programa em que o Pedro Bial faz entrevista, ele convida a Dora Encontro e Marcel Souto-Maior. E cada um fala ali da sua obra, do seu trabalho. A Dora é espírita, médium, e o Marcel, ele não é espírita, mas ele fala desse primeiro encontro dele com Chico Xavier e tudo o que acontece nesse primeiro encontro, que coloca algumas questões muito importantes para ele. E aí é interessante que, mesmo sem ser espírita, ali no contato com Chico Xavier, ele fica muito mexido e algumas questões para ele começam a surgir. E depois ele escreve essa obra, essa biografia de Kardec. E aí ele relata, né, e numa pesquisa muito bem realizada, embasada em documentos, em depoimentos que ele vai encontrar nesses documentos, do próprio Kardec mencionando, os critérios que ele estabelece para frequentar essas reuniões. Então, primeiro, ele vai escolher reuniões que não são pagas. Segundo, em casa de pessoas que sejam respeitadas pela sociedade de Paris. Pessoas sérias, enfim, que não são embusteiros, que não estão ali querendo enganar ou ganhar dinheiro. E aí ele vai numa casa de uma senhora, em que ele chega antes da reunião começar, e muito delicadamente ele pede licença a essa senhora para fazer uma vistoria na sala aonde iria ocorrer a reunião. Por que essa preocupação de Kardec? Ele tenta identificar dispositivos que pudessem falsificar o fenômeno. Fio invisíveis, mecanismos que iriam produzir a pancada, ruídos. Então, ele faz ali uma vistoria muito detalhada dessa sala, aguarda o início da reunião e ali ele participa da primeira reunião, onde ele tem a oportunidade de presenciar o fenômeno das mesas girantes, em que ele percebe que alguma inteligência, que ele ainda não sabe dizer muito bem o que é, estava produzindo aquele fenômeno. Ele descarta algumas possibilidades, não era um fenômeno produzido pelas pessoas que estavam ali presentes, e Kardec conhecia bem os fenômenos magnéticos, não era um embuste, não eram mecanismos que estavam ali para enganar e ludibriar quem estivesse presente, então só tinha uma possibilidade. Alguma inteligência realizava aqueles fenômenos. Então, Kardec passa a organizar essas reuniões e a frequentar e ter contato com esses fenômenos, né? E Kardec vai buscar nesses fenômenos, através do conhecimento científico que ele produzia, né, que ele possuía, na verdade, resposta para questões fundamentais para a humanidade. E aí nós vamos ter a publicação da primeira obra da doutrina espírita, né, do que a gente diria do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos. Esse livro ele é publicado em 1857, então, em 2 anos, né, entre ele ter contato com o fenômeno da mesa girante e 2 anos depois, em 1857, ele já publicou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, aonde ele vai ali sistematizar o conhecimento da doutrina espírita.
Kardec tem contato com outros médiums, com pessoas que já tinham várias psicografias, que inclusive vêm de outros países da Europa, e ele recebe um conjunto de mensagens psicografadas que ele vai meticulosamente organizar, ler, e aí ele vai perceber lacunas nessas psicografias, e aí através dos médiuns que ele passa a reunir, ele vai fazer perguntas que venham esclarecer as dúvidas que ele teve ao ler aquelas psicografias e também vai pedir respostas a algumas questões que não estavam muito claras naquele conjunto de documentos que ele tinha organizado. E desse processo surge o Livro dos Espíritos, que, de alguma forma, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que é uma síntese da doutrina espírita e que, a partir do Livro dos Espíritos, outras obras irão se desdobrar, vão ampliar discussões e questões que estão presentes no Livro dos Espíritos. E aí, na sequência, nós temos o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, que vai falar das questões da mediunidade e dos próprios médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parte moral cristã do Espiritismo, né? É onde fica muito evidente a vinculação da doutrina espírita ao cristianismo, aonde nós temos ali passagens da vida de Jesus, parábolas, ensinamentos, e é um livro muito pautado no que chamamos de Novo Testamento, né? A partir de Jesus. Em 1865, O Céu e o Inferno, que é um livro muito interessante, principalmente na parte das evocações, aonde Kardec evoca espíritos de diferentes naturezas, espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos felizes, zombeteiros, enfim, e pede que esses espíritos relatem as suas experiências no plano espiritual. Então, nós vamos ter ali um acesso a informações sobre a situação após a vida corpórea, né, no mundo espiritual, na erraticidade, que é algo completamente novo. E a quinta obra, fechando esse Pentateuco, é a Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é publicada em 1868. Então, aqui nós temos as 5 obras básicas da doutrina espírita. Depois nós temos, em 1890, obras póstumas. Uma outra obra que eu gostaria de mencionar, que é publicada antes do Livro dos Médiuns, que se chama Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. É um manual muito pequenininho que Kardec publica para ajudar os médiuns. Mas ele percebe que as pessoas não estavam fazendo uso adequado dessa obra, por ela ser muito reduzida, as pessoas não conseguiam compreender, na verdade, a profundidade do fenômeno mediúnico. Então, esse manual muito rapidamente se esgota e Kardec começa a receber sucessivos pedidos de reedição dessa obra. Mas ele decide não publicar mais esse manual. E a obra que substitui esse manual é o Livro dos Médiuns, que é uma obra extensa, profunda e detalhada sobre mediunidades e médiuns. E isso fala muito do perfil de Kardec. Um homem sério, um cientista, muito meticuloso e que muito rapidamente tomou ciência da dimensão do trabalho que ele deveria realizar. Um trabalho em que a fonte do conhecimento não está no mundo material, ela vem dos espíritos. E para cada um desses livros, é interessante a gente perceber também assim, Kardec não trabalha o tempo todo com os mesmos médiuns, ele troca esses médiuns, né, sistematicamente na produção
obras mediúnicas. Na escrita do Livro dos Espíritos, tinham jovens, médiuns, muito jovens, que participaram e que posteriormente não trabalharam como médium nas obras seguintes, né? Inclusive a mediunidade dessas jovens, ela é temporariamente interrompida para que elas pudessem amadurecer, se formar e levar a sua vida. Então é muito interessante a gente ver esse movimento de Kardec no processo de consolidação, construção da doutrina espírita. Além disso, ele vai publicar a Revista Espírita, que é um periódico de estudos psicológicos, onde Kardec faz vários ensaios sobre mais diferentes temas, né? E Kardec sabia da importância de um periódico, que é diferente de um livro. E como ele vem do campo das ciências, todas as sociedades, e ele cria a Sociedade Espírita de Paris, e toda a sociedade tinha que ter um periódico, e esse periódico é o principal mecanismo de divulgação e difusão do conhecimento. No nosso caso, de difusão e do conhecimento espírita, onde Kardec vai publicar vários artigos. E é interessante, né, que nós estamos falando de um período de muita transformação no campo cultural, no campo das ciências. Muitas descobertas estão acontecendo nesse momento, e entre elas o Espiritismo. Então, Kardec vai capitanear todo esse processo de organização desse conhecimento, em que vai ter características religiosas, científicas e filosóficas, né? E a partir desse trabalho de Kardec, ele vai deixar para a humanidade um conjunto de conhecimentos que passam a ser designados como espiritismo. É Kardec que cunha a palavra espiritismo, não existia até então, e as pessoas que passam a professar o espiritismo são espíritas ou espiritistas. Kardec vai, obviamente, sofrer muitas críticas, acusações. É muito interessante também ver o diálogo que ele trava na obra O que é o Espiritismo, em que ele responde muitas dessas acusações que eram feitas ao Espiritismo naquele momento, e nós devemos a ele a sistematização da doutrina que hoje professamos e que tanta transformação ocasionou em nossas vidas e na vida de milhares de pessoas. O espiritismo se difunde na França, vários centros espíritas são criados. Kardec vai viajar por diferentes cidades da França, ajudando a organizar esses centros, falando sobre o cuidado, do trabalho mediúnico, de como deveriam ser as reuniões públicas, tentando criar uma base sólida para o desenvolvimento da doutrina espírita. Sendo que, com o tempo, ainda no século XIX, o espiritismo chega no Brasil, as obras de Kardec são traduzidas para o português, e num processo, poderia dizer, até relativamente rápido, começa a se propagar pelo Brasil essa nova religião, filosofia e ciência. E, atualmente, o Brasil é a maior nação espírita do mundo, né? O espiritismo se desenvolve com muito vigor no nosso país.
Hoje nós somos milhões de espíritas, frequentamos casas espalhadas por todo o Brasil, temos figuras proeminentes da divulgação da doutrina espírita, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, Rossandro, José Raul Teixeira, enfim, um conjunto de irmãos que trabalham na divulgação da doutrina espírita, né, aqui no Brasil. E, de alguma forma, todos nós, né, somos e devemos ser agradecidos a esse homem que empenhou 15 anos ininterruptos da sua vida a organização e a construção dessa doutrina que tantos benefícios nos traz. Porque pela primeira vez nós vamos ter de forma sistemática o contato com o mundo espiritual. Os fenômenos espíritas sempre existiram. O que Kardec faz, através do contato com os espíritos, e aí nós estamos falando de espíritos de envergadura que participam da construção, né? Porque é uma obra dos espíritos. Kardec vai permitir a esses espíritos, através do seu trabalho, o legado do seu conhecimento. Então, esses espíritos apresentam para a humanidade um conhecimento completamente revolucionário, novo, um conhecimento que levanta a lápide dos túmulos, que vem nos dizer que a morte não existe, de que somos espíritos eternos, que existe um mundo espiritual, que é possível se comunicar com este mundo. Enfim, tudo isso nos vem sendo apresentado pelos espíritos, através dos médiuns e através do trabalho de Allan Kardec. Que eu não mencionei, mas esse pseudônimo Allan Kardec está relacionado a uma das vidas que Kardec teve e que lhe foi revelada por um espírito numa reunião mediúnica, em que ele era um druida celta, uma espécie de sacerdote, e que ele se chamava, nessa existência, nessa encarnação, Allan Kardec. E ele resolve adotar esse pseudônimo, que é com o qual ele vai assinar todas as suas obras relacionadas ao espiritismo, para diferenciar o homem, o cientista, o professor, que já era conhecido, muito conhecido na França, então ele não quer misturar essas experiências e ele opta por usar o pseudônimo Allan Kardec na construção e na divulgação do conhecimento espírita. Ele tem um desgaste físico muito grande para realizar uma obra dessa envergadura. Inclusive, ele sabe, e ele é comunicado pelos espíritos, que este trabalho iria, de alguma forma, abreviar a sua existência por conta do esforço físico que ele viria a realizar, e isso não o detém. É evidente que Kardec é um homem fascinado diante de tudo que está sendo apresentado a ele, um homem ávido por conhecimento, em que está tendo acesso a informações que nunca a humanidade tinha tido acesso dessa maneira. Então, ele mergulha nesse trabalho e se dedica de corpo e alma, contanto com um apoio não trivial, pelo contrário, fundamental, de sua esposa, Amélie Baudet, que está ali com ele em todos os instantes da sua vida, mesmo quando, de alguma forma, ele apresenta um desânimo, um cansaço, ela está ali, o apoiando e o estimulando para tudo que ele tem que fazer. E Kardec não perde essa oportunidade, o que é um grande mérito.
Porque tem um dado que nós que somos espíritas sabemos, é que a obra ela vai ser feita. Kardec foi convidado, ele foi chamado e atendeu ardentemente esse chamado. Mas se por algum motivo ele desistisse ou não quisesse levar adiante, outra pessoa daria continuidade a esse trabalho, porque havia chegado o tempo do Espiritismo ser apresentado à humanidade. Se não fosse por Kardec, seria por outra pessoa. Mas Kardec não recuou diante dessa tarefa e se dedicou. E nos proporcionou esse conjunto de conhecimento que hoje nós temos acesso e que tão bem nos faz, né? E vamos combinar que não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento que nos transforma, que nos permite perceber o que realmente somos, de onde viemos, para onde vamos. Somos espíritos temporariamente habitando um corpo de carne, um corpo muito temporário. Então, com Kardec, nós temos um conhecimento moral que nos auxilia na nossa transformação íntima. A gente tem no Evangelho a oportunidade de ter acesso ao cristianismo, e nesse sentido eu estou chamando aqui de cristianismo, aos ensinos de Jesus da perspectiva espírita. E é tão interessante ler aquelas parábolas, como a parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, a parábola da mulher adúltera, e depois lermos a explicação dos espíritos sobre essas parábolas, né? É como se um véu fosse levantado. Também, ao termos acesso a aspectos filosóficos de conduta ética e moral em relação ao próximo, em relação à sociedade, de termos acesso a conhecimentos científicos sobre a história da humanidade, a gênese planetária, as explicações científicas sobre os chamados milagres de Jesus, em que sabemos que não existem milagres, que tudo tem que seguir as leis naturais, e Kardec nos apresenta essas leis naturais da perspectiva espírita, e também Kardec vai nos permitir, pela primeira vez, estabelecermos uma relação com esse mundo espiritual de uma maneira organizada, onde esses espíritos vêm nos relatar como é que é o processo de desencarne, o desprendimento do corpo físico, que vem também nos explicar que a nossa situação no mundo espiritual está diretamente vinculada à forma como nós vivemos nesse mundo material. Vem nos falar de mediunidade, da possibilidade da comunicação com esses irmãos, vem nos falar dos médiuns, que são esses intermediários, como devem se comportar, como devem se preparar, e, acima de tudo, Kardec nos apresenta a consolação das nossas dores, através do Espiritismo, que é uma doutrina consoladora, que vem nos dizer que o nosso Pai nos ama, que a morte não existe, que não estamos separados definitivamente dos entes queridos que nos precederam no plano espiritual, que não estamos distantes dos nossos afetos. Enfim, revolucionar o mundo que vivemos, revolucionar a forma como olhamos para esse mundo. Então, estamos hoje aqui homenageando Kardec pelo esforço, pela abnegação que ele teve na codificação da doutrina espírita, essa doutrina que abraçamos de corpo e alma. Então, agradecemos a esse irmão que nos proporcionou tudo isso,
Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que nos trouxeram esse conjunto de revelações, né? Agradecemos a Jesus, que também estava na organização de tudo isso, e ao nosso Pai, que por amor nos apresentou a doutrina espírita, né? Para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Então, Kardec, que foi um homem do seu tempo, casado, um professor, um cientista, que trabalhou a sua vida toda, mesmo antes de ser espírita, tinha uma crença diferenciada no papel e na importância da educação, da transformação da vida das pessoas, que aos 50 anos de idade tem o contato com o espiritismo através de um fenômeno que era tão banalizado das mesas girantes. E por conta disso, estamos no ano de 2020, comemorando, né, agora, daqui a alguns dias, né, no dia 3 de outubro, a data natalícia de Kardec e também do surgimento da doutrina espírita. Então, uma vez mais, né, devemos agradecer a, a Deus, a Jesus e aos nossos irmãos espirituais por essa oportunidade que tivemos de ter tido contato com esse conhecimento e com todo esse patrimônio moral que, de alguma forma, os espíritos, através de Allan Kardec, nos proporcionaram e continuam permitindo que tenhamos acesso. E no século XX nós vamos ter várias outras obras complementares a tudo aquilo que Kardec produziu. E quando eu digo Kardec produziu, veja bem, né, não estou minimizando o papel dos espíritos, porque todos nós sabemos que a fonte do conhecimento vem dos espíritos. Mas não também podemos minimizar o papel que este homem teve através da sua inteligência e de todo o conhecimento que ele possuía para organizar e sistematizar a doutrina espírita. Então, meus irmãos, encerro aqui a minha fala. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos nos encontrando, mesmo que virtualmente, mas com a certeza de que tudo tem um motivo, tem uma necessidade e que tudo também sempre é aprendizado. E isso nós temos certeza a partir daquilo que aprendemos e estudamos na doutrina espírita. Então, eu encerro a minha fala e agora vou fazer também, como de costume, a nossa prece de encerramento. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que tivemos de aqui reunidos em teu nome, falarmos sobre Kardec, sobre a doutrina espírita. Te pedimos para abençoar, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Que possamos contar com teu auxílio, teu amparo, para que possamos nos manter firmes em nossos propósitos, que possamos nos manter firmes na nossa fé, com a certeza de que este momento passará, que ele tem uma utilidade e que possamos tentar analisar este momento como um momento de transformação íntima. Agradecemos o contato com a doutrina espírita, agradecemos à Casa de Francisco de Assis, ao Núcleo Espírita Francisco de Assis, que nos proporciona o contato com o Espiritismo, a oportunidade do estudo e do trabalho.
Abençoe, Pai, a todos os nossos irmãos enfermos que necessitam da Sua misericórdia, a todos aqueles que sofrem, que possam ser consolados em suas dores, que possamos ter uma boa noite de sono, recuperar as nossas energias. E uma vez mais agradecemos por todas as misericórdias que diariamente o Senhor derrama em nossas vidas. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.